Olá, tudo bem? Começa agora o programa Municípios. Fruto da parceria da TV Alba com o Jornal à Tarde, nossa atração aqui na TV faz um link com o caderno impresso Municípios, que traz mensalmente um tema central de interesse público com reportagens sobre os desdobramentos do assunto em Salvador e outras cidades da Bahia. Seja bem-vindo! O nosso tema hoje é Desenvolvimento, especial Litoral Norte. Falar do litoral norte da Bahia é uma grande alegria. Afinal, esse é um dos destinos mais procurados do nosso estado. Um lugar cheio de charme, com encantos que vão mudando a cada nova praia que a gente visita. E nos últimos tempos, a Costa dos Coqueiros, como também chamamos essa região, tem atraído muitos investimentos e moradores. São 260 quilômetros de extensão e beleza. Haja chão, não é mesmo? E você sabe que localidades fazem parte do litoral norte? Que tal descobrir algumas curiosidades sobre essa região? E é com um resumo de relevantes informações sobre essa parte da nossa costa que daremos o pontapé inicial no programa de hoje. Confira o VT. Sabe aquela história que só quem é nativo de determinada localidade conhece? Então, já que estamos começando a voltar à normalidade, que tal embarcarmos juntos nas curiosidades e encantos do litoral norte da Bahia? Depois do aeroporto de Salvador, já estamos no litoral norte da Bahia. A faixa se estende até Mangue Seco, divisa entre a Bahia e o estado de Sergipe. O litoral norte é composto por 3 grandes municípios: Lauro de Freitas, Camaçari e Mata de São João, mas as localidades são diversas. A viagem de carro pelo litoral é um programa e tanto para quem deseja conhecer mais do estado. A estrada em linha reta traz uma sequência de praias incríveis, uma bem próxima da outra, para você conhecer. Em qualquer estação, o litoral norte se faz verão. A chuva é quase sempre passageira. De acordo com os meteorologistas, de dezembro a fevereiro e no mês de setembro, chove menos na região, o que torna esses períodos os mais requisitados. Mas quer um conselho de um quase nativo? Pode ir sem medo em qualquer época, que a Costa dos Coqueiros é ímpar. O litoral norte reúne os famosos pontos turísticos de Arembepe, Barra do Jacuípe, Guarajuba, Itacimirim, Praia do Forte, Imbaçaí, Diogo, Costa do Sauípe, Massarandupió, Baixio, Sítio do Conde, Mangue Seco, entre outros. Em cada um desses lugares, praias, pousadinhas e hotéis garantem férias com tudo aquilo que se espera da Bahia: sol, mar, sabor, sem falar do sossego, muito sossego. E aí, já tá pronto para embarcar até o nosso litoral? Muito bacana saber todos esses detalhes, né? Quando você pensa no termo litoral norte, o que é que vem à sua cabeça? É provável que seja um final de semana bem divertido, à beira-mar, cercado de amigos e talvez até pegando um engarrafamento na volta para Salvador. Acertei? Pois é, para muita gente, a faixa litorânea que vai de Lauro de Freitas até Mangue Seco, mas que usualmente é frequentada por moradores de Salvador e visitantes até Costa do Sauípe, é sinônimo de veraneio e diversão. Mas a verdade é que o desenvolvimento da região está cada vez mais acelerado e a pandemia da Covid-19 colocou ainda mais velocidade nesse processo. É crescente o número de pessoas que decidiram transformar a casa de praia em moradia fixa e a quantidade de empresários que estão investindo na Costa dos Coqueiros. E para sustentar tudo isso, é necessário também que os órgãos ligados às prefeituras locais se movimentem para oferecer uma melhor infraestrutura. A repórter Milena Barreto foi a campo entender melhor como se deu e como vem se dando esse desenvolvimento. E que novo litoral norte é esse que está surgindo diante de nossos olhos. Vamos conferir. 13 municípios, mais de 200 quilômetros de extensão, belas praias, pertinho da capital baiana, fácil acesso e uma variedade enorme de atrativos em todas as áreas transformaram o que era apenas lazer, férias e diversão em morada de qualidade.
um ambiente pujante de negócios e área nobre para investimentos. Essa é a cara desse novo momento vivido pelo litoral norte da Bahia. Mas como se deu essa transformação? Por que cada vez mais pessoas querem morar ou investir nessa área? As belezas naturais e a gastronomia privilegiada são apenas alguns dos atributos desse pedaço da Bahia. Mas o que salta aos olhos hoje nessa região são municípios bem estruturados e pensando no futuro, usando suas potencialidades para a atração de investimentos. Em Mata de São João, região metropolitana de Salvador, foi aqui na Praia do Forte o início da história do Brasil no Império Português. Nos arredores do litoral, Garcia Dávila foi o primeiro português a morar aqui na região, neste castelo. Hoje, um dos principais pontos turísticos, patrimônio histórico e cultural brasileiro. A primeira edificação portuguesa aqui no Brasil. O litoral norte da Bahia é uma região de ocupação histórica bastante antiga, né, que remonta antes mesmo do início da colonização do Brasil. Uma região com a existência de muitas comunidades de índios tupinambás, né, mas que com o início do processo de colonização, a partir da chegada de Tomé de Souza e da fundação da cidade de Salvador, em 1549, ela ganha uma outra dinâmica. Sobretudo porque entre os portugueses que vieram colonizar o Brasil junto com Tomé de Souza, veio também Francisco Dias Dávila, né, que ganha Sesmarias de Tomé de Souza para estabelecer currais de criação de gado, desde Itapajipe, né, nos arredores da cidade, do núcleo de povoamento de Salvador inicial, mas que com o passar do tempo vai migrando para o litoral norte, seguindo ali a orla até chegar a Itapuã, de Itapuã seguindo mais adiante, onde ajuda inclusive a estabelecer uma missão jesuítica na região de Santa Amaro de Pitanga, que hoje corresponde à cidade de Lauro de Freitas, e a partir dali ponta de lança para penetrar cada vez mais, primeiro margeando a costa e depois entrando para os sertões, onde ele vai atingir com seus currais de gado até o que hoje seria o estado do Piauí, cruzando o Rio São Francisco, inclusive, né? Então, o Garcia Dávila foi o grande desbravador do interior da Bahia a partir do século XVI. Foi a partir daí que surgiu o aconchegante vilarejo na década de 1970, com a chegada de Klaus Peters, que trouxe a pauta do turismo ecológico e o famoso usufruir sem destruir, que a Praia do Forte se destacou mundo afora. A vila cresceu, ganhou outras proporções, grandes condomínios, muitas lojas, restaurantes e empreendedores que ganham dinheiro, moram e reinvestem no local. O aluguel de casas para a temporada e a atração de eventos foram apontados como pontos de destaque para esse crescimento. Praia do Forte sempre teve aí em todos os mercados, não só nacional como internacional. Então isso realmente com a vinda dos grandes resorts ampliou bastante a vinda de turista para essa região. Fora as pousadas que nós temos em Baçaí, que nós temos em Praia do Forte, nós chegamos a 9.600 leitos que nós temos na região. E com isso o turista vem, muitas vezes gosta e muitas pessoas já estão, além da segunda residência, que é um fator muito marcante aqui, as pessoas têm a segunda residência, principalmente em Praia do Forte. Muitas dessas pessoas, inclusive com a pandemia, passaram a morar, sem primeira residência, Preservar as belezas naturais e estimular a sustentabilidade, sem deixar de pensar em equilibrar a necessidade de crescimento e incremento da renda com a preservação da história. A verdade é que, aos poucos, o ambiente alterna entre o luxo das novas hospedarias e condomínios com a simplicidade dos nativos.
E é justamente nessa característica que atrai novos moradores e muitos visitantes. Tinha muita curiosidade de ver isso aqui. E é maravilhoso. As pessoas que eu trouxe estão encantadas. Então merece sim, eu acho que tem que melhorar a estrutura, tem como, né? Porque o povo vem, está muito bonito, isso aqui é muito bonito e eu acho que isso tem que permanecer. E se tem algo que continua, encanta e atrai público, é o Projeto Tamar, localizado bem em frente às piscinas naturais aqui da Praia do Forte. Aqui, os turistas conhecem o projeto e aprendem cada vez mais a importância de valorizar o meio ambiente, mesmo em tempo de tanto progresso. Fiquei muito encantada quando, buscando na pesquisa, a estrutura que essa cidade oferecia, né? Esse ponto oferecia. E aí a gente veio muito por essa condição, né? De poder aliar o que é natural e com aquilo que já dá uma estruturação para você ficar bem ambientado, seguro, né? Com preservação, higiene, achei assim o ideal. Pertinho dali, em Camaçari, a demanda para a instalação de novos empreendimentos imobiliários somente este ano cresceu 52%. Mesmo em meio à crise imposta pela pandemia do novo coronavírus, a secretária de Desenvolvimento Urbano falou da importância da organização da nova gestão e citou medidas tomadas pela Prefeitura para fortalecer a celeridade dos processos de desenvolvimento urbano e acolher bem os novos empreendedores. Onde a gente não tem um ordenamento, fica muito difícil a gente ter uma cidade bonita, uma cidade, né, passível de estar sendo mesmo habitada, passível de ter a tranquilidade que todos querem. E quando a gente teve essa questão da pandemia, as pessoas não aguentaram muito ficar em apartamentos. E aí a gente viu esse deslocamento muito forte na nossa costa, e todos querendo adquirir uma casa, adquirir um vilarejo, adquirir um terreno para construir. Então, por conta, eu digo até por conta dessa questão da pandemia, a gente teve esse lado do investimento fortalecido na nossa região. O Litoral Norte é tudo isso e muito mais. Daqui a pouco vamos falar da pequena gigante Lauro de Freitas, um município que vem se transformando constantemente, sobretudo pensando no social. Bacana demais a gente poder acompanhar esse desenvolvimento acontecendo, né? Ainda nesta edição, vamos voltar a falar sobre esse assunto com Milena Barreto. No próximo bloco, a gente vai mostrar o boom imobiliário que está acontecendo no litoral norte da Bahia. O local está um verdadeiro canteiro de obras. Não saia daí, o programa Municípios volta já. Estamos de volta com o programa Municípios, produzido pela TV Alba no âmbito da parceria com o Grupo à Tarde. O nosso tema hoje é desenvolvimento do litoral norte da Bahia, o mesmo abordado pelo Caderno Municípios do Jornal à Tarde no mês de setembro. Durante a pandemia da Covid-19, todos nós fomos obrigados a passar mais tempo dentro de casa. Com isso, muitos foram despertados para necessidades que antes não consideravam tão urgentes assim. A construção civil, por exemplo, foi o setor que mais cresceu nesse período. Isso porque as pessoas passaram a dar mais valor ao bem-estar e passaram a procurar um modo mais confortável de viver os seus dias. Alguns reformaram as casas, outros perceberam que podiam viver bem em lugares menores. E outros ainda viram a oportunidade de ir morar em lugares que antes só iam para passar as férias. E nesse movimento, terrenos e imóveis no litoral norte passaram por uma supervalorização. Uma onda que construtoras, investidores, corretores e novos consumidores estão empenhados em surfar. Confira na matéria de Ila Saveira. A
acordar ao som dos pássaros, respirar ar puro, tomar uma água de coco direto do pé e trabalhar no escritório dentro de casa. Esse é o novo jeito de viver da família de Maria Periche e Alexandro, que trocaram Salvador por Busca Vida na Estrada do Coco. Pais de 3 filhos, desde março de 2020, eles fixaram morada na casa que antes era só de veraneio. A adaptação ao novo estilo de vida, apesar de forçada pela pandemia da Covid-19, se tornou tão natural que eles nem querem mais voltar para a capital. O nosso desejo realmente é ficar aqui, principalmente pela qualidade de vida que nós enxergamos durante esse tempo da pandemia aqui em casa. Então, esse contato frequente com a natureza, este ar puro, este acordar escutando o canto dos pássaros, a proximidade com a praia. Aqui, aquela impressão assim, será que tem um bom restaurante? Será que tem um bom salão? Essas coisas. Quem disse? Aqui realmente tem de tudo. Você não tem necessidade nenhuma de ter que ir para Salvador. Toda essa faixa costeira faz parte do maior litoral brasileiro, completamente margeado pelo Oceano Atlântico e definido pelo governo da Bahia como área de proteção ambiental. É esse clima praiano que tem atraído os novos moradores e é esse interesse pela região que aguça a especulação imobiliária. Basta olhar o movimento na rodovia que liga Salvador às praias do litoral norte para perceber a força que o local tem. A praça de pedágio que fica nesse eixo da BA-099 tem registrado um aumento de 6% no tráfego local. E os agentes do mercado imobiliário baiano já estão investindo alto em negócios aqui por essas bandas. O mercado imobiliário é demanda, né? É você ter pessoas que queiram comprar. Hoje já está estabelecido isso, isso é uma realidade, né? As pessoas cada dia mais estão procurando um local de segunda moradia, às vezes até da primeira, né? Um local que tem essa tranquilidade, essa forma de viver diferente. Já temos um projeto desenvolvido de um condomínio de prédios mais baixos, né? Mas que tem um viés de apartamento, que já está na esteira aí de desenvolvimento, uma coisa que a gente nem estaria pensando no curto prazo, justamente já em função desse aumento da procura, esse aumento aí da ocupação do litoral norte, né? Foram mais de 19 empreendimentos, quase 12 mil unidades disponíveis. Então, e ainda temos muitos no nosso land bank, muitos terrenos e muitos empreendimentos a ser lançados. Então, certamente, ainda é uma grande oportunidade de expansão. O boom dos novos empreendimentos começa desde Lauro de Freitas, com apartamentos de médio padrão por volta dos 58 metros quadrados, com valores a partir de R$340 mil. A alta segue por quase 80 quilômetros de extensão da linha verde, chegando à costa do Sauípe, onde se encontram lotes de terra e casas maiores de alto padrão prontas para morar. A partir de Itacimirim, por exemplo, os imóveis tiveram uma valorização de 100%, ou seja, hoje eles custam o dobro do valor que custavam antes da pandemia. Em menos de 2 anos, o imóvel ele dobrou de preço justamente por essa demanda que teve no litoral. E isso aconteceu com tudo. E quando a gente falava em terreno, todo mundo só procurava o litoral do lado direito, sentido Praia do Forte, que é o lado da praia. Então, como a gente falou, é Guarajuba, Itacimirim, Praia do Forte, Embaçaí, Sauípe, sempre do lado direito. Só que com esse movimento todo, o lado esquerdo, que é belíssimo, que você tem as lagoas todas daquela região, também passou a ser procurado. Para se construir uma casa médio padrão com área de convivência, piscina, garagem, a estimativa é uma despesa de R$1.000 a R$2.000 por metro quadrado. Num terreno como esse, com extensão total de 710 metros quadrados, um comprador gastaria menos que R$500 mil com toda a obra na área permitida para a construção. Apesar de elevado, o investimento numa casa no litoral norte também é sinônimo de rendimentos, e o retorno vem em até 6 anos.
Os aluguéis por temporada cobrados em diárias superam os custos de manutenção mensal do imóvel e geram bons lucros, sobretudo na alta temporada. O valor do aluguel, a procura do aluguel aumentou de 30% até 45%. Hoje, quem compra uma casa hoje no litoral norte consegue, com a alocação de hoje, amortizar esse valor na faixa de 5 a 6 anos, mais ou menos. A demanda crescente também tem tornado cada vez mais rápida a velocidade de venda dos imóveis nessa região. Todas as regiões tiveram um acréscimo de venda, né? A gente sabe que empreendimentos, inclusive, que não estavam tão bem vendidos, eles venderam muito rápido. Aí são, normalmente, esses exemplos que a gente viu são empreendimentos concorrentes. A gente tinha uma curva de venda boa, mas ela se intensificou. A velocidade de venda mensal nossa praticamente dobrou. E foi justamente por essa alta procura que Maria fez também outra troca. Deixou a advocacia de lado porque viu o setor de design de interiores despontar. Eu vi também uma demanda, as pessoas começaram a buscar e para mim foi assim excelente, entende? Porque eu acho que no momento, principalmente da pandemia, que as pessoas estavam buscando melhorar suas casas, acabou também buscando profissionais como eu. Para quem decide viver no lugar onde muitos desejam passar as férias, tudo vale a pena. Até porque o retorno de bem-estar e qualidade de vida, esses não tem preço. Eu acho que a valorização, e não é a financeira, a valorização emocional, esse contexto faz com que a gente se sinta melhor. Poderia até ter gastado muito, mas o retorno psicológico, o retorno emocional foi tão maior que eu acho que isso aí ficaria assim, não entraria numa escala, não entraria. E já que estamos falando de desenvolvimento, esse é um tema que interessa também aos gestores públicos, já que são eles os responsáveis pelo crescimento e melhoria nos municípios. Para apoiar iniciativas que se transformarão em benefícios para visitantes e moradores baianos, mais de 400 cidades aqui do estado, entre elas as que compõem o litoral norte, contam com um setor da UPB, a União dos Municípios da Bahia, que atua na elaboração de projetos de arquitetura e urbanismo, além de emitir laudos técnicos de projetos de engenharia. A equipe faz um planejamento completo e norteia a realização de diferentes tipos de obras. A repórter Patrícia Oliveira esteve na sede da UPB e mostra que bacana o serviço prestado gratuitamente pela entidade. Unidade de Saúde Básica em Olindina, cemitério no município de Dom Basílio, pier na cidade de Glória, além de praças, pavimentações, campos de futebol. Esses são alguns dos projetos desenvolvidos pelo setor de engenharia e arquitetura da UPB, que presta um serviço importante para mais de 400 municípios da Bahia. Nós temos 400 municípios associados ao UPB. Subimos bastante, saímos da casa de 300 municípios e fomos para 400. E todos aqueles que necessitam do nosso trabalho de engenharia, solicitar e, na medida que for atendendo aqueles primeiros, vai sendo atendido aqueles outros que chegaram depois, mas todos serão contemplados. Há 30 anos, o setor é responsável pela elaboração de projetos para a construção de equipamentos urbanos e pela emissão de laudos técnicos de projetos de engenharia. No último dia 13 de setembro, o departamento que funciona dentro da sede da UPB, no CAB, foi reinaugurado pelo atual presidente Zé Cocá, também prefeito de Jequié, e pelo vice-governador da Bahia, João Leão. O local passou por requalificação e ampliação da área física. O ambiente ganhou 22 estações de trabalho, novos softwares, equipamentos modernos, sala de reunião
e uma nova roupagem na decoração. O investimento próprio de aproximadamente R$200 mil também incluiu o reforço da equipe técnica de profissionais especializados. Com a reforma, a expectativa é dobrar a capacidade de trabalho, já que somente este ano entregou mais de 600 projetos. Agora nós estamos com uma condição de atender os municípios com mais rapidez, com mais agilidade, quando a gente oferece os projetos padronizados aos municípios, principalmente na área de unidades de saúde, quadras, mercado, enfim, uma infinidade de praças, uma infinidade de projetos que a equipe da coordenação de engenharia pode atender. É interessante também dizer o tempo que o município ganha. Imagina um município de pequeno porte contratar uma equipe de engenharia com arquiteto, com engenheiro, para desenvolver um projeto. A demanda, o tempo que vai gastar é muito grande pelo fato de não ter já a expertise que a UPB, que a coordenação de engenharia, tem. Portanto, ganha-se no tempo e, consequentemente, garante a emenda parlamentar que aquele município recebeu para desenvolver aquele determinado projeto, aquela determinada ação, atendendo os munícipes, que quem ganha com isso são os nossos munícipes dos nossos municípios. A arquiteta Renilce Almeida explicou que há uma diversidade de projetos. O prazo de entrega e o atendimento acontecem de forma personalizada. Segundo ela, é preciso levar em conta as demandas solicitadas e a topografia de cada município para que o projeto possa ser executado com qualidade. Temos uma diversidade, temos uma gama bem grande de projetos. Mais especificamente, para cada prefeitura, nós temos uma praça específica. Então, na praça não se faz projeto padrão, porque isso demanda a identidade local, né? Você faz a pesquisa local, vê as necessidades daquele local e consegue contemplar com um projeto que é específico para aquela localidade. São projetos personalizados. O normal seria nós levarmos em torno de 10 a 15 dias para entregar um projeto. Porém, se você pega uma estrutura como um centro administrativo, como nós temos de Lagoa Real, isso vai demandar de 30 a 60 dias para esse projeto ficar pronto. Mas se você tem uma escola, uma creche, nós conseguimos elaborar o projeto de arquitetura e os projetos complementares em torno de 10 a 15 dias. Tudo começa lá no município, na necessidade de uma obra a ser executada. O prefeito desse município entra em contato, encaminha um ofício para o setor de engenharia e arquitetura da UPB e, a partir daí, os profissionais daqui começam um estudo preliminar. Estudos que vão sendo executados e o projeto vai tomando forma nas mãos dos profissionais da área. A gente faz a nossa visita técnica através de roteiros. A gente faz um roteiro, vai para uma cidade na região sul, cria-se um roteiro e faz essa visita trazendo as demandas. Daí surge o nosso trabalho. A gente solicita lá, for um projeto de uma praça, de uma pavimentação, de uma escola, o que tiver, o que o prefeito necessitar. Daí a gente começa a desenvolver, estabelecendo evidente prazos, né, para poder entregar a demanda solicitada pelo prefeito. A atividade desenvolvida pela UPB nesta área gerou aos municípios baianos só em 2020 uma economia de mais de 12 milhões de reais. O coordenador do setor destacou a importância do departamento também na formação de profissionais. A gente já formou vários estagiários aqui, todos estão bem aí, estão secretários de obras, coordenadores de setores aí, de outros. Então, faz parte também da UPB, fazer essa introdução de novos profissionais no mercado de trabalho. Com esse apoio, as prefeituras ganham em qualidade e economia. E a população de cada município pode desfrutar de uma melhor infraestrutura. No próximo bloco, a gente confere a segunda parte da matéria de Milena Barreto sobre o desenvolvimento urbano no Litoral Norte. Não saia daí, o programa Municípios volta já já.
E agora vamos à segunda parte da reportagem sobre o desenvolvimento urbano no litoral norte da Bahia. Diante de tantas mudanças, fizemos um recorte na cidade de Lauro de Freitas para trazer um pouco dessas novidades que refletem o futuro de toda a região. Confira os detalhes agora com a repórter Milena Barreto. Em Lauro de Freitas, as casas de veraneio da famosa localidade de Vilas do Atlântico deixou como herança um bairro agora repleto de empreendimentos. As grandes mansões da década de 80 viraram lojas, centros estéticos, restaurantes e até hotéis e pousadas. Um bairro que trouxe desenvolvimento econômico e semeou frutos de outros negócios e moradias de diversos tipos por todo o município. A prefeita Moema Gramacho, moradora de Lauro de Freitas desde 1997, lembra como ela conheceu a cidade. Eu conheci Lauro de Freitas ainda, ela quase que sendo um dormitório, né? Sendo uma cidade que não tinha uma vida própria, tá? Todo mundo achava que era um bairro de Salvador. Hoje é uma diferença enorme, né? Hoje Lauro de Freitas é completamente independente. É uma cidade que veio crescendo, né, ao longo desses últimos anos. Tá? Ela começa a crescer já final da década de 90, tá? E ela tem um boom enorme, né, a partir justamente das políticas que foram implementadas de infraestrutura, né, e as políticas sociais. Motivos que atraíram a empresária Jamile Nonato para essa região há 9 anos. Para ela, a cidade que era promissora, hoje tem muito mais potencialidades. Tudo que o cidadão precisa sem necessidade de se deslocar para outro município ou mesmo para a capital. Hoje é visto muitas empresas chegando, né? Muitos empreendedores investindo, inclusive aqui na cidade de Lauro de Freitas, né? A gente, como você disse, então tinha loja que era apenas um segmento muito grande, se dividiu, trouxe, né, um outro segmento agregando. Então é o que a gente busca aqui também, agregar serviços. Então hoje aqui a gente trabalha com a equipe multidisciplinar, a gente consegue trabalhar, né, com a saúde, o bem-estar, o psicológico do paciente, que toda essa questão, né, de pandemia acabou afetando muito. Pensar a Lauro de Freitas para todos é a estratégia da prefeitura que promove o crescimento do município por meio de variados setores econômicos, em uma perspectiva integrada e sustentável, criando novas oportunidades de trabalho e de renda e visando a melhoria das condições de vida da comunidade. A cidade é exatamente pujante, está portal para aqui o acesso norte do nosso estado. E eu acho que é isto a nossa cidade, né? Esse programa Cidade Solidária e Sustentável foi pensado pela prefeita e ele engloba todas as secretarias do município, né? Nós somos, como diga assim, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia. Claro que nós temos a missão de pensarmos a cidade, temos a missão de propormos, de trabalharmos conjuntamente com outros secretários, para que a gente possa alavancar, né, o crescimento da nossa cidade. A prefeita Moema Gramacho ressalta que a Cidade Solidária e Sustentável reúne mais de 16 ações voltadas para a geração de emprego e renda, fomento à produção, consumo local e qualificação de mão de obra. Nesse programa de Cidade Solidária e Sustentável, nós vamos estar buscando garantir que aqueles que perderam muito durante a pandemia possam se recuperar. Vou dar um exemplo. Os ambulantes, os microempreendedores individuais. Então, dentro do projeto Cidade Solidária e Sustentável, tem um dos programas, que são 16 programas, que se chama AMEI, que é Cidade Amiga do Microempreendedor Individual. Com isso, nós estamos credenciando os MEIs para que eles possam fazer obras menores, para que não sejam só empresas grandes a ganharem as licitações. Isso a lei permite, através de um credenciamento, e todo o material nós licitamos. O material para fazer as obras, as ferramentas, os EPIs. E os MEI credenciados vão fazer essas pequenas obras. Vamos fazer reforma no calçadão de vilas, ciclovias, reformar passeios, coisas que os microempreendedores individuais podem fazer. Além disso, nós entregamos um cartão de crédito Visa, só que o crédito sexta, né, mas é bandeira Visa, para todos os servidores da prefeitura. Aí você vai dizer assim, mas e aí? Só com detalhe,
Todos os servidores receberão seu cartão sem anuidade, com juros extremamente mais baixos. O desconto será feito na folha de pagamento, só que ele só pode comprar em Lauro de Freitas, para desenvolver a economia local. Lauro de Freitas tem apenas 56 quilômetros quadrados de área e 205 mil habitantes pelo último censo do IBGE. Os 2.000 leitos de hotéis valorizam mais o turismo e geram negócios, trazendo grandes empreendimentos. Exemplo disso é o Parque Shopping Bahia, instalado no coração da cidade, considerado o maior empreendimento do segmento no Brasil. Desde a sua chegada, mais de 3.500 empregos foram gerados, o que traz satisfação para os empresários da região. Tem sido assim surpreendente para a gente foi com uma expectativa bem grande para Lauro de Freitas. A gente acreditou assim no potencial da cidade e na gestão da cidade e só vem nos surpreendendo cada vez mais. A gente está lá no Parque Shopping Bahia, né, no empreendimento que veio assim fazer um boom para a cidade. A gente trouxe junto o parque, que eu acredito que tem agregado muito aí para o entretenimento. Com empreendimentos que mudam a realidade econômica e profissional do município, Lauro de Freitas fechou o primeiro semestre de 2021 na liderança da geração de empregos formais na região metropolitana, segundo dados reunidos pelo CAGED. Um dos grandes desafios das cidades é a recuperação asfáltica, a pavimentação de ruas e a drenagem. Nós estamos hoje em um reservatório de amortização dentro do município de Lauro de Freitas. Ele é utilizado para conter a vazão da água e evitar alagamentos, muito comum em municípios como esse. Lauro de Freitas é cortado por 5 rios. Uma cidade cortada por 5 rios e vários bairros eles estão abaixo do nível do mar. Então, com essas obras que nós estamos fazendo estruturantes, se resolve esse problema do alagamento por completo e também, como eu falei, o problema do saneamento básico em nossa cidade. Já foram construídos vários reservatórios de amortecimento, reservatórios esses que têm o objetivo de reter aquele excesso, aquele volume enorme de água, aquela enxurrada que vem. Ele segura, é um reservatório que ele vai encher de água e vai permitir a saída lenta, paulatina da água para evitar o alagamento, porque o alagamento é em função disso, é uma quantidade enorme de água para uma tubulação que não suporta. E através desses reservatórios de amortecimento, a gente evita. E com isso, já tivemos resultados fantásticos agora. Tivemos mais de 20 dias de chuva em Lauro de Freitas e não tivemos aqueles problemas dos alagamentos que já em outrora, inclusive, pararam a Estrada do Coco, interromperam o trânsito na Estrada do Coco em função, né, do rio ter atingido a pista. Entre 2017 e 2020, 117 ruas já foram pavimentadas, estão em execução ou com ordem de serviço assinada para início dos trabalhos. Uma cidade que não para de crescer e que esbanja belezas. Se você ainda não conhece Lauro, como carinhosamente o município é chamado, está na hora de conhecer. A própria prefeita faz o convite. No mais, é convidar o povo para vir para Lauro. O programa Municípios fica por aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido mostrar para você o enorme potencial do litoral norte da Bahia e o quanto o desenvolvimento dessa região está acelerado. Para rever o programa, siga a TV Alba nas redes sociais. Nós temos um canal no YouTube e perfis no Instagram e no Facebook. O nosso conteúdo também fica disponível no site aqui da Alba, al.ba.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa Municípios. Tchau, tchau.